Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Seu pai, ateu convicto, comunista, a pessoa mais rica da cidade, e que chegou a visitar Cuba a convite de Fidel Castro. Sua mãe, uma artista plástica católica e participativa na sociedade. E ele, Antônio José Berlim Pérez, nascido em Paranaguá, litoral do Paraná, que tornou-se um drogado, traficante de drogas, cheio de amigos bandidos, assaltantes, traficantes, vivendo em meio a uma vida perturbada, regada a muito álcool, drogas e prostituição. Agora, será que Deus é capaz de transformar uma vida nessas condições? Será que há possibilidade de uma mudança de 180 graus para uma história como essa? É isso que a gente vai saber agora com o nosso convidado de hoje, que é o Berlim, que está aqui. Prazer muito grande ter você com a gente. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Berlim, que motivos você teve para entrar no mundo, né, da dependência química, do álcool? Na verdade, como você disse, a minha família foi uma família de muitas posses. Meu pai era uma pessoa muito rica. É claro que depois ele veio à falência, mas eu peguei um pedaço, uma parte dessa vida de benefícios e era uma família um pouco desestruturada, porque a diferença de casamento para o meu pai e para a minha mãe era de 20 anos de idade, meu pai é mais velho. Isso causou grandes problemas na estrutura familiar. Não, estou rindo porque eu tenho uma diferença grande também com meu marido, mas tudo bem. Mas Pura coincidência. Não era o caso, porque lá eles não eram cristãos. Meu pai é um ateu e ele sempre foi muito ateu. Meu pai, ele tinha até o costume de zombar muito de Deus. Minha mãe era uma católica, assim, não muito praticante, mas ela tinha as atividades religiosas dela, do jeito dela. E eu nasci nesse meio desestruturado, sem falta de orientação educacional, sem falta de orientação religiosa. Então isso trouxe grandes malefícios na minha vida. Eu não tinha o porquê ter uma vida boa, porque a vida para mim era só essa aqui. Não é verdade? Era só aquilo, não me mostravam outra vida, né? Então, para mim, era curtir, era aproveitar. E nessas andanças de experimentar através de influências de amizades, a primeira droga, depois do primeiro cigarrinho de droga, acabou se tornando uma vida de dependência de mais de 22 anos. Uau! Né? Mais de 22 anos. Quantos anos você tinha quando entrou nesse mundo? Na época, eu comecei com cigarro e cerveja aos 13 anos de idade. Mas, propriamente falando, aos 28 anos de idade, eu estava completamente envolvido com pessoas, com assaltantes, com bandidos e traficantes. Eu trafiquei um tempo, fui muito tempo usuário de vários tipos de drogas, mas isso durou, assim, coisa de quase 10 anos envolvido. Perdi amigos assassinados, perdi amigos com AIDS. Até hoje ainda tenho colegas, né, entre aspas, colegas presos na cadeia de minha cidade. E nesse mundo, Creriane, você não tem uma saída, você não tem uma esperança, porque ninguém acredita em você, né? Mas sabe, por exemplo, é interessante, você ficou, como disse, 22 anos envolvido nesse mundo. Eu acho que chega um ponto que não dá para esconder. Mas em algum momento, por causa de uma educação moral, talvez, né, ou de um pudor para com sua família, teve um tempo que a família não sabia disso, ou sua família sempre foi muito liberal? Na primeira vez que meu pai soube que eu estava usando, até acho que ele cometeu um erro muito grande, porque fui sair com ele passear e ele descobriu que eu estava usando droga.
E ele chegou e disse para mim... Como que ele descobriu? Só por curiosidade. É porque minha mãe pegou cigarros no meu quarto, né? Cigarros de droga, até plantas de maconha tinha dentro do meu quarto. E ela descobriu e falou para o meu pai. E o meu pai, então, veio conversar comigo e disse o seguinte: olha, filho, eu até acho que o cigarro faz mais mal do que a maconha, mas é uma coisa ilícita, cuidado. E não disse mais nada, então me liberou. E eu falei, bom, agora eu tenho o aval do meu pai, agora eu posso usar de todas as formas possíveis, né? E ele, na intenção de ser uma pessoa liberada, equilibrada e deixar a gente fazer o que queria, talvez isso foi muito ruim. Precisou, talvez, limite, né? Uma pressão, alguma coisa que pudesse eu tomar atento para que a vida que eu estava tomando. Que poderia, e muita gente não sai, eu poderia não ter saído também. Claro. Perdi muitos amigos, né? Perdi muitos amigos. E foi um milagre ter saído dessa vida, porque poucos saem, ou é cemitério ou é cadeia nessa vida, né? Quantos anos, mais ou menos, você acha que você tinha quando aconteceu esse incidente, que sua família oficialmente ficou sabendo que você era usuário de drogas? Na época eu estava com aproximadamente 18 anos, 18 para 19 anos. Muito novo ainda, né? Novo. Depois disso, teve alguma tentativa, alguma ajuda por parte da família para te incentivar a sair desse mundo? Não. Na verdade, não havia assim. Eu era uma pessoa assim, apesar de ser usuário e estar andando com esse tipo de pessoas, eu era uma pessoa assim mais reservada, não era uma pessoa assim atirada. E tanto é por não ser, os meus amigos que eram traficantes, eles vinham sempre lá, eu tinha uma oficina no fundo de minha casa, eles vinham sempre no fundo da minha casa, partir a droga, separar a droga, porque era um local não conhecido e não perigoso para ser achado pela polícia. Você Então, conseguiu levar a vida normalmente ou chegou uma época que você vivia só com isso? Por exemplo, você estudou, você fez profissão? Na verdade, eu não estudei, eu tirei só o segundo grau na época, depois do segundo grau começou esse período, logo que eu vim servir o exército em Brasília, eu voltei para a minha cidade, para o Paraná. Eu não tive a oportunidade de estudar porque comecei nessa vida, tive uma profissão, eu trabalhava como artista plástico também, quadros, artesanato. Depois encaminhei para uma profissão de publicidade, eu trabalhava com outdoors, placas. Eu tinha um pouco de trabalho, mas a maior parte era levado para o vício. Na verdade, tudo que eu produzia, eu consumia. Poxa! Né? Até chegar um momento, na época eu já casado, quando eu cheguei em casa, a minha esposa Ângela disse o seguinte para mim: eu queria dinheiro para comprar comida para os filhos. Eu já era casado com 2, 3 filhos. E eu disse, eu não tenho. E eu tinha gastado tudo em droga. Cara! Foi um momento assim muito especial, Então, muito importante. vamos falar agora um pouquinho dos sentimentos, né? Você acabou de dizer que até depois de casado, né, com 3 filhos sim. tudo, você ainda continuou nessa vida? Sim. E antes de se casar ainda, né, enquanto jovem, assim, como que era seu estilo de vida? Vamos imaginar que um final de semana na vida do Berlim de 24 anos, por exemplo. Era muito embalo. Tanto é que nós tínhamos um comentário entre os amigos, né? Quando chegava a sexta-feira, não era sexta-feira, era sexta-cheira. Está chegando a sexta-cheira, vamos cheirar, vamos usar e vamos consumir. E eu entendo que era falta de realmente algo mais forte, não havia um sentido da vida. Né? Não tinha, eu queria queimar a minha vida, né? Talvez por não ter um significado específico de vida, eu queria queimar a minha vida, eu queria aproveitar. E seu corpo, Berlim, não reagia? Sim, tinha várias reações, né? Por muitas vezes eu ficava aí virado 3 dias no final de semana, às vezes no meio de semana, bebia muito também, então era uma coisa virada e isso vai se tornando meio que vicioso. Para você não começar a ficar com mal-estar, você volta a usar de novo. Aí relaxa, dá o prazer e vai em busca do prazer de novo. Aí começa a vir a depressão, você continua usando. E é isso que torna esse ciclo vicioso. Você vai acabando se utilizando para não cair na depressão e olhar para a realidade, né? Agora, naqueles momentos assim de pensar na vida, de filosofia... O que você achava de você mesmo, dessa situação onde você estava? Você estava bem com você mesmo? Você tinha vontade de mudar de vida? Na verdade é engraçado. Você busca pelo prazer, mas é um prazer que não te dá satisfação e não te dá alegria. Ele é muito escuro, ele é muito pesado, ele não tem prazer real, né, nessa vida.
você continua buscando e ele nunca para. É quase como se fosse uma ansiedade humana, né? O ansioso, ele nunca vive o amanhã, porque o amanhã nunca chega. Então, a gente quer ter o prazer, mas esse prazer nunca chega. E você vai se enganando. É uma fuga, na verdade, por você não ter algo realmente representativo que faça a pena valer mudar a pena. Mesmo a família, porque depois do tempo, quando você está tão habituado com as drogas, você já não consegue mais abandonar. Ela né? já faz parte da sua vida. Né? É uma coisa diária, é como você escovar o dente, pentear o cabelo. Eu preciso estar usando, né? Então se torna uma dependência Mesmo depois de biológica. casado, Berlim, mesmo depois de 3 crianças, Isso que é pior de tudo, na você não verdade. pensava em mudar de vida pela minha família? Você não teve tentativas de mudar de vida? Houve tentativas, sim. Eu desde cedo, eu sempre me perguntava, será que essa vida é só essa vida aqui? Será que existe uma outra vida? E nessa procura eu comecei a ler livros, Carlos Castaneda, Lobsang Ramos, fiz experiências com ervas alucinógenas, fui para vários tipos de seitas e religiões, mas não encontrava, não conseguia me localizar, não conseguia. A família, sim, mas o prazer de estar convivendo com aquele tipo de pessoas, aqueles hábitos, era muito mais forte, mesmo tendo os filhos. Até porque, como eu não era uma pessoa estruturada, eu não suportava a pressão da responsabilidade da família também, e também ajudava a se tornar uma fuga ao uso das drogas. Acaba sendo uma culpa muito grande, né? E aí você tem que esquecer. Aí apagando com o Ai, tempo de ai, vida ai. com droga. É uma vida muito Berlim, ruim, eu tô aqui assim, sem saída para você. Nesse momento da sua vida, eu tô pensando, como será que uma pessoa como essa conseguiu achar um escape, principalmente um encontro com Deus? Porque você já disse aqui na nossa conversa que você não teve uma base religiosa, o discurso religioso não entra em nenhum momento aí na nossa conversa. Como que apareceu Deus na sua vida? Na verdade, quando eu vim de Santos, eu trabalhei em Santos uma época, um emprego arrumado pela minha tia. Lá tive um acidente muito feio, morreu uma pessoa nesse acidente por minha culpa, minha responsabilidade, estava completamente drogado e alcoolizado. Houve um acidente muito feio, um senhor eu errado, ele me abaurou com o carro dele, ele morreu, o filho dele teve traumatismo craniano e eu voltei para a minha cidade. Ao voltar para a minha cidade, ainda todo meio quebrado, fiquei 3, 4 meses em coma no hospital. Nossa. Foi um estrago muito grande aqui por dentro. Tanto físico quanto emocional. Foi muito ruim. Quebrei bacia, perfurei pulmão, rasguei diafragma, descolei a pleura. Foi uma tragédia muito grande. E aí eu voltei para a minha cidade porque a família da pessoa queria me encontrar e queria tirar a limpo. E mandaram até pessoas para tentar, quem sabe, me matar na época, me procuraram na minha cidade. Depois eu mandei uma carta pedindo perdão e depois de tudo que aconteceu. Quando eu voltei para a minha cidade, encontrei um amigo que escrevia para um jornal. E eu comecei a escrever para o jornal, mas eram coisas falando sobre política, zombando os políticos, só coisas, um humor meio negro, né? E ele escrevia poesia. E quando ele me mostrou as poesias dele, eu fiquei encantado. Já num processo até de procura sem saber, andando no espiritismo, centro terreiro, candomblé, Rosa Cruz, Seixonoé, ele me mostrou as poesias. Eu falei, puxa, que coisa mais linda, eu gostaria de escrever isso. E como é que você consegue escrever essas poesias tão bonitas? E, na verdade, ele me levou, eu falei, vou te mostrar onde é que da onde eu tiro essas poesias. E ele me levou num quarto de pensão, onde ele estava morando, e do lado dele tinha um criado mudo, do lado da cama dele havia um criado mudo. E havia uma Bíblia grande e aberta. Berlim, a gente vai dar uma paradinha bem aqui nesse momento. Porque eu imagino que isso deve ser uma novidade, né? Tenha sido uma novidade para você. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua com essa história. Que mudanças aconteceram a partir dali? Uma Bíblia aberta em cima de um criado. A partir daí começa uma história de transformação de vida. Depois do intervalo a gente se fala. Logo cedo, meus pais perceberam a inclinação para a questão da música. Tudo que aconteceu na minha infância me disse, você não poderá ser outra coisa a não ser professor. Em música especificamente, eu me formei na São Judas, fiz a pós-graduação aqui no NASP e atualmente eu estou cursando o mestrado na Unicamp. Na época,
eram poucos que faziam mestrado, isso em 97. Então a coisa era bem puxada, né? Eram 4 anos, né? Em literatura brasileira, mestrado e doutorado. Eu tive a oportunidade de participar do ministério dos principais grupos musicais adventistas no Brasil. Tudo aquilo que se aprende em psicologia, em pedagogia, de que a primeira infância determina a vida da pessoa, de fato, determina sim. Meu nome é Lineu Soares. Meu nome é Afonso Cardoso. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Antônio Berlim. E ele vinha dizendo no bloco anterior de uma vida muito envolvida com o mundo das drogas. Mas um dia, um amigo, poeta, o convidou a ir até o seu quarto de pensão e ele viu ali num cantinho um criado mudo e uma Bíblia aberta. Por que isso te impressionou, Berlim? Impressionou, eu só queria adiantar um pouquinho, Cleiriane, porque nesse processo que eu encontrei esse amigo poeta na praça, todos os meus amigos, quando eu voltei de São Paulo, de Santos, acidentado, eu procurei um amigo meu que tinha casa de produtos naturais. Eu acho muito importante falar isso. E lá eu disse para ele, o Zó também era usuário de droga, mas você sabe que o usuário de droga ele usa produtos naturais para tentar compensar as drogas que ele ingere no organismo, para tentar limpar. Essa é a ideia. Você vê, a maior parte das pessoas são meio naturistas. E lá eu pedi para ele, Zó, eu precisava fazer uma limpeza no meu organismo, vou dar um tempo com as drogas, eu preciso fazer uma limpeza. E você tem algum livro que possa me ajudar? Ele disse, olha, tem um livro aí na frente que passaram uns rapazes vendendo um livro e eu adquiri para ajudá-los, são estudantes. E na época eu encontrei o livro e comprei o livro, que era o Nutrição Orientada, do professor Durval Stock de Lima, que era da casa publicadora. E aí eu comecei a ler aquele livro e comecei a ver passagens, comecei a fazer um tratamento natural, comer alimentação natural, e eu comecei a ficar mais sensível, sem o uso da droga, fazendo uma purificação no organismo, e eu via passagens no livro da Bíblia, eu falei, mas a Bíblia tem isso? Eu não sabia que a Bíblia tinha essas coisas bonitas, porque, na verdade, a Bíblia representava para mim um retrocesso de vida. Eu me lembrava pessoas ignorantes. Na minha mente, o testemunho que eu tinha de pessoas crentes evangélicas de Bíblia eram pessoas com um paletó laranja, uma gravata verde, uma Bíblia embaixo do braço, dizendo que todo mundo era pecador, todo mundo ia para o inferno e ele ia ser salvo. Essa era a imagem. Então, eu nunca quis me aproximar da Bíblia. E aí, nesse processo, eu comecei a me encantar. Quando encontrei esse rapaz, ele me levou no quarto dele, e ao lado da cama dele, no criado mudo, estava uma Bíblia grande aberta. Infelizmente, eu não lembro o salmo que estava aberto no livro de Salmos. E ele começou a ler os salmos para mim. E eu comecei a chorar feito uma criança, desesperadamente. Foi algo assim, Você vê um contexto na sua vida, né? Você estava preparado para aquele momento. Estava havendo uma procura, mas eu estava procurando em outros lugares que não era a Bíblia. E aí, quando encontrei, ele começou a ler, ele falou, por que você está chorando? Eu falei, mas é isso aqui que eu estava procurando a vida toda. Olha. Eu sempre quis achar isso e eu não sabia que era dentro desse livro. Poxa. Foi uma experiência muito bonita. Mesmo, e dali eu fui procurar um amigo que já tinha virado religioso e fui perguntar para ele, como é que eu leio a Bíblia? Eu não sabia ler a Bíblia. Como é que eu leio? Nossa. E ele disse, você começa pelo Novo Testamento. E aí comecei a ler e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, e as coisas começaram a acontecer? Que coisas começaram a acontecer? Quando eu encontrei a pessoa de Cristo, eu me apaixonei. O que significa encontrar a pessoa de Cristo, Berlim? Eu encontrei em Cristo tudo o que eu estava buscando. Segurança, paz, autoestima. E quando eu vi a pessoa de Jesus na Bíblia, eu falei, não pode ter existido uma pessoa tão boa. Não mesmo? É possível. Era tudo novidade pra Nossa, você. era encantador. E eu sozinho estudando a Bíblia, e cada vez que eu pegava a Bíblia no meu quarto, era um quarto, uma casa meio, assim, um estilo bem antigo, meio italiano com alemão, que era uma construção antiga na minha cidade, e eu tinha um quarto, um sótão que eu separava só para mim. Era o meu cantinho lá, eu colocava minhas coisas e tudo. E cada vez que eu ia para a janela ler a Bíblia,
Todo dia passava uma revoada de pombos e eu não entendia aquilo. Falei, mas parece que eles combinam o horário. E não era o mesmo horário que eu ia. E aquilo enchia meu coração. E eu sentia que era Deus falando comigo. E pela primeira vez eu comecei a me encontrar com Deus. Falei, então Deus existe. Puxa. Né? Na pessoa de Cristo eu comecei a ver a veracidade da Bíblia. E aí comecei a me encantar e foi a primeira vez que eu me apaixonei por um homem. Berlim, E mas estou que encantado até hoje. coisa! Foi muito forte, uma experiência muito bonita. E aquilo ali começou a trazer desejo cada vez mais de conhecer a Cristo. Mas sabe, Berlim, eu imagino que o mundo das drogas seja um prazer e um envolvimento tão intenso, totalmente oposto ao prazer, eu imagino, totalmente oposto ao prazer e à satisfação que a Bíblia traz. Agora, você estava há mais de 10 anos, 15 anos talvez, enraizado, muito mais, né? Enraizado ali naquele mundo de sensações muito intensas, muito físicas. Como é que foi administrar esses dois mundos? E você veja que interessante, Cleriane, que eu não precisei fazer tratamento nenhum. Você está brincando? Nada. Foi uma paixão assim desesperada. Eu não consigo traduzir em palavras os sentimentos que me assolaram, que me encantaram quando eu conheci a pessoa de Jesus. Eu estou muito encantada com isso tudo. Sabe por quê? Que negócio é esse? Você já falou 2 vezes. Paixão, apaixonado por Jesus Cristo. Que coisa é essa de estar apaixonado por Jesus? A pessoa dele me encantou, porque eu encontrei em Jesus todas as respostas através da Bíblia. Na verdade, quando eu procurava nas drogas e não sabia, eu procurava, na verdade, a máxima da filosofia, né? De onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. Eu não me perguntava muito de onde eu tinha vindo, mas eu queria saber por que eu estava aqui e para onde ia. Isso era uma preocupação. Eu sabia que ia crescer, casar, talvez constituir uma família, envelhecer e morrer. Isso eu tinha certeza. Talvez até morresse antes. Mas eu queria saber o que aconteceria depois da morte. E isso me incomodava demais. Não que eu tivesse medo, não tinha medo. Mas me incomodava. Será que essa é só vida? Perdi parentes, perdi pais, perdi amigos. Será que é só essa vida aqui? E isso era uma pergunta que não calava. E através do conhecimento de Jesus, me despertou para a leitura da Bíblia. E através da leitura da Bíblia, eu comecei a encontrar essas respostas. Da onde nós tínhamos vindo, o que estamos fazendo e para onde vamos. Hoje eu tenho isso. E você disse também que seu corpo não demonstrou reações muito fortes? Abstinência? Não teve nenhuma. Isso é um milagre. Foi um milagre. De Depois Deus. De 22 anos, Foi um milagre de Deus. A mudança foi radical, Puxa. Ela foi uma cura na minha vida fantástica, só um milagre. Não precisei fazer tratamento, não precisei ir para a clínica e foi assim, algo absurdo. Você se lembra que mudança aconteceu na sua vida num primeiro momento assim que te deu satisfação e falou, puxa, tá valendo a pena, vou insistir nesse caminho? A satisfação foi a limpeza, né? Você começa a enxergar mais claro as coisas. Você começa limpeza de alma em primeiro lugar. Você começa a sentir que o prazer é muito maior do que o prazer das drogas. É mesmo? É muito maior, é indescritível. Não existe, ele é duradouro. Ele não acaba no dia seguinte, ele é duradouro, ele é permanente. É completa, essa história é perfeita. Berlim, hoje, depois de um tempo já depois disso, quando que foi que você teve o seu encontro com Jesus? Na verdade, eu fiz a minha aceitação de Cristo até numa igreja batista. Eu tive uma aceitação de Cristo na igreja batista. O pastor fez um sermão muito bonito e lá ele fez um apelo, eu aceitei. E comecei a estudar e me preparar para o batismo na igreja batista. Quando então eu regressei, eu estava estudando, lá dentro da própria igreja batista, eu encontrei dentro da Bíblia os mandamentos de Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia, os mandamentos de Deus na Bíblia. Eu sabia pelo catecismo na igreja católica, toda a minha família era católica, guardar domingos, festas e dias santos. E quando eu encontrei na Bíblia, lembra-te do dia do sábado, eu pensei, puxa vida, mas aqui é os mandamentos, e aí fiquei interessado. Mas que interessante, eu não tinha visto os mandamentos no livro de Êxodo 20, eu falei, não tinha lido os mandamentos na Bíblia. E aí, na minha inocência, na minha curiosidade, no
desejo de conhecer, eu fui até o pastor da minha igreja, né? Falei, pastor, é um pastor muito querido, muito amável, pessoas muito, muito queridas. E aí perguntei para ele, pastor, por que nós não guardamos o sábado aqui na igreja? Ele falou, não, isso já foi abolido, isso não tem mais nada a ver, você pode guardar qualquer dia, não importa. Eu falei, tá bom, posso guardar qualquer dia. E lá dentro da Igreja Batista eu comecei a guardar o sábado na minha inocência. E comecei a falar sobre o sábado. Foi aí que você teve o seu encontro com mais uma verdade. Com mais uma verdade além. que foi a própria Igreja Adventista, que eu encontrei certo. e estou até hoje na Igreja Adventista. Berlim, quanta conversa a gente ainda poderia, né, ter aqui. É longa, quanta uma pergunta. conversa longa. É muitos Fala anos, pra né? gente desse livro que você trouxe aqui, rapidinho, que livro é esse? Na verdade, é Só o Amor Não Educa. Ele é um livro que eu escrevi. Vou colocar mais aqui. É o livro que eu escrevi sobre educação de filhos, porque quando eu cheguei na igreja adventista, eu não tinha muita estrutura familiar e não sabia como educar, a ponto de os meus 2 filhos, os gêmeos, eles saindo de casa porque eles não gostavam de mim. E eu tive que reaprender a ser pai. E ao reaprender a ser pai, me deu o desejo de escrever um livro Mais sobre um educação milagre dos filhos. que Mais Deus um fez na milagre. sua vida. E tem sido um milagre, porque os meus filhos dizem que hoje eu sou o melhor pai do mundo. Que maravilha, eu não Tem sido duvido. Só bênção, só alegria. Berlim, a gente tem um momento aqui de umas perguntinhas rapidinhas no nosso programa. Sim. Vou fazer uma perguntinha para você e você fala uma palavrinha que vem à sua mente, tudo bem? Certo. O que vem à sua mente quando você pensa na palavra vida? Tempo, Beleza, Jesus, perdão, amor, dinheiro, condição de vida, pecado, maldade, futuro, o céu, um privilégio, estar ao lado de Cristo, um medo, de cair, uma grande verdade, a Bíblia, uma grande mentira, o pecado, casamento, união, morte, encontro com Cristo. um versículo da Bíblia que te acompanha. O versículo, não posso dizer um versículo, mas eu desejo falar sobre o Isaías 53, onde Cristo ali fala, um versículo 7, eu posso abrir Pode e ler, ler? pode ler. Ele diz aqui no versículo 7 que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Então, eu acho que esse versículo é fundamental para mim, porque eu fui uma pessoa muito rebelde, muito encrenqueira, muito problemática. E quando Cristo é levado à cruz, e ali o verso de Isaías, profeta falando que ele não abriu a sua boca, aquilo me encantou demais, a humildade, a submissão. lindo, Achei muito que lindo. encantador. Berlim, que Deus te abençoe muito, a você e a sua Amém. família maravilhosa. Obrigado, também, obrigado. E que a sua vida seja um testemunho e Amém. brilhe ainda muito nessa história. Amém. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com você. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir esse testemunho tão lindo, tão impressionante. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo programa.